Olá, nono ano! Bom, hoje daremos início ao módulo 6, que vai abranger metabolismo dos seres vivos, reação a estímulo. Quem tiver com o livro, por favor, me acompanhe na página 164. Quem não tiver, acompanhe o meu áudio e o slide do livro, que eu acho que assim vai ficar fácil o entendimento. Bom, o que é o metabolismo? Deixa eu pegar aqui o lápis, para a gente começar a nossa aula. O metabolismo, então, é a reação química que o corpo tem, em relação a alguma substância. Então, toda vez que a gente fala de metabolismo, a gente está falando do nosso corpo humano. O nosso corpo humano, ele só tem esse metabolismo, porque o nosso corpo apresenta reações bioquímicas, tá? Essas reações bioquímicas que vão ser responsáveis, pelo metabolismo, que é dividido em duas partes. A gente diz que o metabolismo pode ser anabolismo e catabolismo, tá? Então, o nosso corpo tem essas duas reações que possuem diferença. Bom, mas um corpo humano, como a gente sabe, ele é diferente de um para o outro. Então, o meu metabolismo, ele vai ser diferente do seu metabolismo, que vai ser diferente do metabolismo da sua mãe, por aí vai. Por quê? Porque isso, vai variar conforme o peso, a idade, o sexo, a atividade física, se você faz, se você não faz. Então, uma pessoa que, por exemplo, constantemente faz atividade física, vai ter um metabolismo melhor do que uma pessoa sedentária. Uma pessoa que é mais magra, mas magreza não significa saúde, mas tem um corpo sadio, vai ter um metabolismo melhor do que uma pessoa que é gordinha, mas que é uma gordinha que faz uso excessivo de alimentos gordurosos, Então, o metabolismo varia muito. Lembrando que magreza não quer dizer saúde, tá? Varia muito. Essas pessoas magras que têm um metabolismo muito ruim e pessoas mais gordinhas que têm um metabolismo muito bom. Então, varia muito, tá? Por isso que cada organismo responde de uma forma, E a gente nunca pode julgar pela aparência. Bom, então vamos falar um pouco do anabolismo e do catabolismo. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui, que isso aqui me irrita. Bom, vamos falar então, começar a falar do anabolismo. O que significa anabolismo? O anabolismo significa construção, tá? Existem vários, como posso dizer, significados de anabolismo no livro, mas o que você consegue entender de cara é a construção. Não é à toa que o livro traz um desenho de um homem, construindo um muro, porque é justamente isso. Quando eu quero construir algo, no meu corpo, quero adicionar algo no meu corpo, eu faço então uso de um anabolismo, que é uma molécula, tá? Então, metabolismo e anabolismo são bioquímica, e bioquímica são moléculas, que é uma molécula complexa, tá? Então, ela vem de uma molécula simples, tá? E devido a eu exercitar, eu construir, ela se torna uma molécula complexa, maior. E para eu sair de uma molécula simples, e para uma molécula mais complexa, eu vou gastar energia, Eu vou ter que gastar energia. Essa energia a gente diz que é ATP. Acho que o livro não aborda, mas o nome é ATP, tá? Então, para eu sair, deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Eu acho que não me dá essa opção, não tem. Tá? Então, para eu sair de uma molécula simples, e construir, tá vendo como faz sentido? Uma molécula maior, eu tenho que fazer uso de energia, não tem como não usar energia. Bom, deixa eu apagar aqui novamente para a gente dar continuidade. Bom, como é o maior exemplo, então, de anabolismo, no nosso corpo? Bom, o maior exemplo de todos que vocês vão encontrar em qualquer livro didático, é o ganho de massa muscular, que é o nosso desenho aqui, Então, quando eu vou para uma academia e fico pegando peso, constantemente naquela rotina de pegar peso, claro, com
um acompanhamento, eu vou criar músculo, eu vou construir um peso, né? Uma massa muscular. Então, eu vou ganhar massa muscular, devido ao quê? Ao estímulo do anabolismo, né? Então, eu tenho uma molécula pequena no meu corpo, né? Eu construo, uma molécula maior, né? Porque eu estou constantemente fazendo aquele exercício e, claro, eu ganho energia. Eu gasto energia, desculpa. Quer ver o maior exemplo? Quando a gente vai para academia, né? E fica lá na esteira, ou quando a gente fica pegando peso para ganhar corpo, né, ganhar massa muscular, a gente chega em casa morrendo de fome, né? A gente não pode sair atacando a geladeira toda, porque aí a gente ganha gordura, e o que a gente quer é perder, né? E aí a gente fica cheio de fome. Por quê? Porque eu gastei energia, eu gastei muita energia naquele exercício, e meu corpo ele precisa repor energia. Por isso que me dá fome, né? Que o alimento repõe a energia. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, eu praticando exercício físico, né, eu estou praticando o anabolismo, tá? Então, eu estou ganhando massa muscular, eu estou usando, né, as minhas moléculas que possuem anabolismo. Bom, além disso, temos outros exemplos. Quais são? É a produção de proteína através do aminoácido. Né? Lembra que a gente estudou isso? Que eu tenho para eu criar uma proteína, né, eu tenho que ter isso aqui no corpo humano, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que ter 20 aminoácidos, tá? Eu gero uma proteína. Então, 20 cadeias de aminoácidos, né? Eu gero uma proteína, ou seja, né? Eu construí uma proteína, né? Eu construí uma proteína através de aminoácidos, tá? Teve gasto de energia? Teve gasto de energia, porque um aminoácido, uma proteína, desculpa, ela é mais complexa que um aminoácido. Para eu conseguir fazer uma proteína, tem que ter 20 cadeias de aminoácidos sendo unidas, tá? Então, óbvio que tem gasto de energia. Bom, deixa eu apagar novamente para a gente falar de outros exemplos. Bom, outro exemplo, então, do anabolismo, tá? Anabolismo não acontece só no corpo humano, né? A gente fica falando do corpo humano porque o 9º ano ele está estudando, né, um pouco mais do corpo humano, né? Mas eu posso encontrar também o anabolismo em outros seres vivos, tanto qualquer outros animais, né, como em vegetais, que também é um ser vivo. Então, o anabolismo também ocorre na fotossíntese, tá? Então, quando a planta, né, ela faz o processo de fotossíntese, né, e a gente vai aprender depois melhor como isso ocorre, mas resumindo, quando ela obtém a glicose a partir do dióxido de carbono e da água, né, ela também está fazendo anabolismo, porque ela está construindo, né, o seu alimento através da fotossíntese. Bom, eu espero que isso tenha feito vocês entenderem, né, que anabolismo é reação de síntese ou construção. Lembra a palavra construção, que não tem erro. Bom, agora vamos falar então do catabolismo, né? Que tem uma diferença, óbvio, né? Bom, o que é o catabolismo? Se o anabolismo eu saio de uma molécula pequena, né? E construo uma molécula mais complexa, né? Então, isso aqui é o anabolismo, né? O catabolismo, ela faz ao contrário, né? Ela sai de uma molécula complexa, tá? Para construir uma molécula, né, mais simples. Então, isso aqui é anabolismo, isso aqui é catabolismo. Então, catabolismo é o contrário, tá? Deixa eu apagar aqui novamente para a gente dar continuidade. Então, olha só. Para eu sair de uma molécula complexa, que é o catabolismo, né, e para uma molécula mais simples, eu tenho que quebrar aquela molécula, né? Não existe outra forma de fazer isso. Então, eu tenho uma molécula grande, eu quero transformar essa molécula grande em moléculas simples, eu tenho que quebrar, né, essa molécula, né? Eu tenho que fazer uma síntese de quebra ali, senão eu não consigo obter o resultado. E é justamente isso que o catabolismo faz. Tá, beleza. Então, qual é o exemplo, né, que eu tenho de catabolismo? O exemplo que o livro aborda pra gente, né, é lá na digestão de alimentos. Né, simples pra caramba, né? Por quê? Porque quando a gente, o alimento, né, sei lá, vamos colocar aqui um milho, né? Um milho é um alimento, né, que possui várias
substância no seu composto, né? Várias moléculas. Então, eu vou encontrar um amido, eu vou encontrar várias proteínas, enfim, vitaminas e por aí vai, né? A nossa boca, né, se aprende lá no oitavo ano, né, nossos dentes trituram aquele alimento. Mas com a ajuda de enzimas, né, aquelas moléculas que são complexas precisam diminuir o seu tamanho para ser passado para o nosso corpo, né? Passado por todo o sistema digestório e assim chegar no estômago para ser absorvido, certo? Então, isso aqui é um exemplo de catabolismo, que é quando eu pego na digestão, né, eu quebro aquelas moléculas grandes, né, lá dos alimentos, né, que foram consumidos, e eu transformo em moléculas simples para que o corpo, né, consiga então absorver, senão o corpo não consegue absorver aquele nutriente, tá? Bom, então esse é o maior exemplo que a gente tem de catabolismo. Agora você já sabe, né, que anabolismo eu venho de uma molécula simples e construo uma molécula complexa, e catabolismo é o contrário. A molécula grande, né, eu quebro em molécula pequena. Então a palavra construir, quebrar, né, o verbo construir e quebrar, eles são importantes para a gente conseguir diferenciar um em outro. Bom, já que a gente está falando de características dos seres vivos, né, a gente tem que falar de algumas coisas, né, alguns movimentos, né, que os seres vivos fazem. Vamos tentar entender isso aqui de forma simples. Então, assim, voltando lá na tieteteca, né, só para a gente relembrar, é o seguinte, né, no nosso ambiente, nosso planeta Terra, até onde a gente conhece, existem dois seres que a gente pode classificar de animados, né, e inanimados. Isso aí é matéria lá de quinto ano, acredito eu. Então, animado é aqueles, né, seres vivos, né, aqueles que a gente está acostumados, e os inanimados é aquele corpo inerte, né, matéria bruta, né, e a diferença de um para o outro é que um tem vida, né, e outro não. Bom, então como assim, né? A vida, né, ela é caracterizada, né, por movimento, reprodução, ciclo vital, né, e estabilidade. Então, na vida de um ser vivo, né, ele basicamente passa por esses 4 ciclos. Vamos entender rapidinho, né, de forma simples, como é que se dá cada um. Então, movimentação, como é que ocorre? Então, movimentação, né, é aquele, é até simples de falar, né, é aquele ato, né, que a pessoa faz, né, voluntariamente. Então, sem querer, a gente acaba se movimentando, certo? Movimentando um dedo, movimentando um corpo, né, movimentando a cabeça. Isso é uma movimentação, né, uma facilidade que a gente tem nas tarefas básicas. Claro que alguns, né, infelizmente, não têm, né, essa tarefa simples, mas é basicamente quando o nosso corpo, de alguma forma, ele se movimenta, não só correndo, não só andando, mas os nossos órgãos também. Bom, além disso, não é só seres vivos, né, que fazem movimentação, e sim as plantas também. Aqui no livro de vocês tem uma foto bem interessante que eu sempre faço, né, no 6º ano, que é um experimento. Então, quando eu pego, por exemplo, uma caixinha, né, toda escura, uma caixinha preta, e coloco uma plantinha aqui dentro, né, no meio da caixinha. Não tá bem no meio, né, mas é no meio da caixinha. E aí, né, eu faço um furinho nessa caixinha, tá? Um furinho e coloco essa caixa preta, né, exposta ao ambiente onde tem luz solar. Essa plantinha, ao invés de crescer para cima, como a gente está acostumado, né, ela começa a crescer pro lado que está com abertura para o sol. Então, ela começa a crescer para esse lado, certo? Aí, eu de ruindade vou lá, tampo esse buraco aqui, né? E faço um buraco aqui. A nossa plantinha que já estava inclinada para um lado, ela começa a inclinar para o outro. Aonde vai ter o quê? Aonde vai ter luz solar. E isso é um tipo de movimentação. Então, a nossa planta, ela não precisa caminhar, né, para poder buscar alimento. Ela apenas se curva, né, se inclina, né, buscando o alimento dela, que a gente sabe que é a luz solar, tá? Então, existe dois tipos de movimentação. Aquele que o ser humano, né, os animais fazem, né, para atacar, para defender, para correr, para buscar alimento, né?
enfim, que são tarefas básicas, e tem os tipos de movimentação que um vegetal faz, que é a procura da direção da luz, que é, né, a fonte de alimentação. Beleza? Bom, apaguei aqui porque senão o livro fica todo rabiscado. Vamos agora, então, para a reprodução. Né? O que é reprodução? É simples, né? A reprodução é o modo que os animais, né, e os vegetais têm de passar a sua informação genética, né, para os seus descendentes, certo? Eu sempre brinco em sala de aula que os seres vivos foram criados para se reproduzir, né? Ele tem que fazer a reprodução para continuar a vida, né? Seja ela vegetal ou animal, certo? E a reprodução pode ser de dois tipos, que a gente sempre classifica: assexuada e sexuada, tá? Onde um vai ocorrer troca de gametas e outro não. Aí tem vários tipos de reprodução assexuada que eu não vou me adentrar, tá? Bom, e o ciclo vital? Galera, o ciclo vital é aquele ciclo que a gente aprende lá na escola, que é o nascimento, crescimento, desenvolvimento físico, né, e sexual, envelhecimento e morte, né? É o nosso ciclo vital. A gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo de todos os seres vivos. Alguns são interrompidos antes da hora, mas é o ciclo vital. Bom, e por fim, né, a estabilidade, que nada mais nome estranho, mas o que é isso, né? É a capacidade que os seres vivos têm de responder a estímulos, né? Então, se existe uma mudança física, uma mudança química no ambiente, o nosso corpo, ele responde, né? E as folhas também. Quando é em vegetal, né, a gente chama de irritabilidade. Quando não é, a gente chama de excitabilidade. Então, por exemplo, quando a gente está se expondo ao frio, né, a gente tem arrepios, né? Então, o nosso corpo tá respondendo àquela mudança de temperatura. E nos vegetais, né, principalmente na dormideira, que é o exemplo simples, né, quando a gente toca ela, ela se fecha, ou seja, ela responde ao estímulo do ambiente, no caso, o nosso estímulo, tá? Então é isso, né, aqui é o nosso resumão, tá? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. E um beijo no coração de cada um de vocês.